Olá, o programa Mosaico hoje tem como convidado o jornalista, pesquisador, documentarista Roberto Bonfim. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje o programa Mosaico traz aqui o jornalista, documentarista, pesquisador Roberto Bonfim. Roberto, seja bem-vindo. Eu que agradeço o seu convite aqui no Mosaico, esse programa tão interessante, importante e sensível, de uma forma ou de outra, à cultura em geral, aqui do estado de Ceará. Roberto, fico muito feliz assim você ter aceito aqui vir ao nosso programa, principalmente para a gente falar sobre a nossa memória, né? Muita gente diz assim, porque o Ceará, Fortaleza não tem história. Tem. E muita. E muita, né? Tem muita. Agora, memória, né? Verdade. Mas eu acho, Tom, que isso tem muito a ver com com o nosso povo, né? Nós somos miscigenados, nós somos árabes, nós somos ciganos, nós somos indígenas, nós somos andarilhos. Fomos muito tempo entreposto comercial. Muito, exatamente. Então, assim, por conta disso, muitas vezes, a gente não pensa, poxa, nós não temos essa memória material aqui em Fortaleza, por exemplo. Né? Os prédios são, por ser arquiteto, você sabe, né? No interior a gente pontua Sobral, Aracati, Oroz não, Icó, não é? Mas nós não temos esse apego com as nossas tradições, esse material. E o imaterial nem se fala. Por isso que nós devemos sempre estar trabalhando para trazer, né? O imaterial, eu digo muito, olha, uma vez eu e o meu amigo, colega Romeu Duarte, nós levamos uma ideia, na época era o Roberto Cláudio, né, o prefeito, dele fazer o Museu da Fuleiragem. Fantástico, né? fantástico. O museu que seria numa casa que tinha sido um comércio, digamos assim, do Zé Tatá, em frente ao Raimundo do Queijo. Ali de ladinho, né? Ali do ladinho tem a sapataria ali em cima, né? Tudo. Tinha ali. Isso lá. E qual era o acervo? Seria o acervo imaterial. A única coisa que a gente teria era alguns vídeos mostrando a cultura do Ceará moleque, né? Sim, sim. E também um lugar para a pessoa, quem quisesse dar uma vaia em alguma coisa, ele ter tipo um palanquezinho, sabe? Um púlpito, sei lá. Engraçado falar em vaia, Totonho. Nós tivemos 3 vaias na história do século passado, né? A história da vaia do dedo, que quem conta muito bem é o Juarez Leitão. Sim. Né? Que era o padeiro Emílio, que tinha em 1915 na Praça do Feira, e ele era adversário do Acioli, né? E quem estava no comando no final de 1915 já era o Coronel Franco Rabelo. Só que, por motivo de alguns probleminhas, ele começou a se direcionar contra o padeiro Emílio. E aí ele doava aos cabroeiras, que eram os maltrapilhos ali da praça, que até hoje existem. O pessoal fala de hoje, mas no começo do século passado já existiam os mendigos. Já existiam. Não conta só o da Seco, já existiam. Né? E aí os cabroeiras simplesmente gritavam, vaiavam os correligionários do Coronel Franco Rabelo. Era uma suprema humilhação, não é? Foi a primeira vaia. Só que em um determinado momento, a vaia não surtiu mais efeito. Então combinaram que essas pessoas eram pegas,
levantados num banco e não precisava tirar a calça e com um toque retal, né, gritavam, viva o Coronel Franco Rabelo, suprema humilhação. Então deu muita confusão e de lá para cá, a simples mímica, Todo dedado. a simples mímica que surgiu na Praça do Ferro em 1915, né, foi pro mundo, né? Foi a Certo. primeira vaia. A primeira vai. Quem conta é Juarez Leitão, Juarez viu? Leitão, né? Tá na história. Aí, essa... É a primeira. A primeira, né? A segunda vai, em 1934, quem me contou estava presente, foi o Tomás Gomes de Matos, já falecido, filho daquele grande advogado, que fazia parte daqueles banqueiros da praça, não sei qual era o banco. Sei, Né? E aí, na passagem do ano, houve a inauguração em 1934 da Coluna da Hora, da primeira Coluna da Hora. E tinha uma moça com seu esposo, que usava uma bengala, e essa moça simplesmente estava flertando com outro cidadão. E ele viu, pegou a bengala e bateu. Só que quando bateu na cabeça dela, foi no mesmo momento da passagem do ano. As pessoas que estavam próximas vaiaram o ato, certo? Só que as pessoas que estavam mais distantes pensavam que era da passagem do ano. Da passagem do e ano. vaiaram. E vaiaram. Foi a segunda vaia. segunda. E ficou até a demolição da praça, da Coluna da Hora. Incrível, né? E a última, a mais que nós sabemos, é aquela do vai sol, ao né? sol, né? Incrível. Ao sol. Era que... Rapaz, é muita história, né? Que eu digo assim, e quando a gente pega a cultura do Ceará moleque, né? Aí, né? Que eu me lembro logo do Quintino Cunha, Quintino né? Cunha, grande Quintino Cunha. Essa verve do humor. Mas o humor nasceu lá atrás com o Matias Beck e os Índios. O Silvícola. O Silvícola tinha o Matias Beck aqui, na mão. Porque eles dependiam do índio para se alimentarem, para beber água, para tudo. Primeiro eles vinham nessas viagens, já vinham tudo meio doente, né? Meio baqueado, Sim. não era? Porque vinha uma caravela, um bocado de gente daquele. Era escorbuto, era escorbuto. E tinha também a questão da reabastecimento. Abastecimento, a Companhia das Ilhas Ocidentais, quando não encontraram o que queriam no Ceará, o Matias Beck, olha, eu vou arriscar. E ele era uma pessoa de posse. Só que o dinheiro vai acabando. Então não tinha como reabastecer o forte, né? Que na época já era o Schanneburg, que é o nosso Hora da Assunção, né? De forma que eles vão embora em 1654, com aquele acordo, né? O Ceará é o último estado do Brasil, a última colônia, província, como queira, do Brasil, de onde os holandeses saíram para fundar Nova Amsterdã, que era Roberto, Nova York. uma curiosidade, né? Aqui tem umas coisas, já falando aqui em patrimônio histórico, né? A foz do Pajeú, né? Queijo, né? Sim. Que eles enterraram boa parte dele ali e tudo, e a foz ninguém sabe. Aí eu te pergunto, por exemplo, construíam-se os fortes balizados para ver até onde a bala do canhão ia, né? Mas ali, vamos pegar ali, depois hoje, tem vários prédios, o prédio da Secretaria da Fazenda, ainda umas casas lá, né? Tem uma parte que foi aterrada também, né? Parte foi aterrada, né? Tem isso, né? Tem isso. Porque eu te digo, porque ficou muito distante, né? Quer dizer, o mar já foi mais próximo, né? Mais próximo. Tá bem. Quem tem muito esse relato é o nosso querido amigo pesquisador, há mais de 30 anos mora na Europa, na Holanda, o J. Terto, que é um dos nossos maiores pesquisadores cearenses que mora hoje na Holanda e traz essas informações. Ele participa até de um trabalho nosso, os Neerlandes em Terras Alencarinas, que é exatamente contando essa história da tradição do legado neerlandês, né? A primeira entrada foi com o alemão, Mark Graf, na época, os holandeses aqui no estado do Ceará. Agora me diz, os holandeses também, assim, temidos, né? Eram belicosos, empurrou muita gente, não foi? Assim para o Ceará, né? E principalmente nessas praias, quando você vê aqueles meninos tudo lourinhos, dos olhos azuis, né? Todos os velhinhos de olhinho azul, cara. Aquilo ali já deve ser uma miscigenação, né? Tu sabes que lá em Redonda tem uma comunidade que até pouco tempo se casava entre eles. E são verdadeiros alemães, né? Olhos azuis, brancos, por conta da perseguição calvinista, né? Que existiu, sim, na época dos holandeses aqui. Interessante também que existiam os dois índios, grandes caciques,
o algodão, e o algodão era do lado dos portugueses. Não, e o camarão era do lado dos portugueses e o algodão aqui do Ceará do lado dos cearenses, dos holandeses, né? Portugueses e holandeses. E eles ficavam discutindo, pedindo para que um passasse para o lado do outro. Olha aí a história. É muito incrível isso, né? E de forma que nenhum passaram para um lado ou para o outro, né? Porque os nossos índios foram praticamente dizimados, né? Hoje já tem pequenas tribos, né? Petaguarês, tem uns tapebas, né? Era tudo. O nosso índio seria difícil de ser... identificado? Era de ser cooptado, vamos dizer assim, né? Sim. Porque diz assim, o pessoal atribui a preguiça ao índio. Nada disso, né? Não. Nada disso. Ele era trabalhador, ele não queria ser explorado, né? É verdade. Tem até uma história dessa expedição do Mark Graf, que foi com 200 índios em busca de outros índios para capturar, para serem escravos desses índios, né? E a guarnição alemã, então os neerlandeses, eram no máximo 20 e poucos soldados, e o resto eram todos índios. E lá, isso é um ponto importante, nesse diário ele conta quantos animais mataram para comer. Incrível, incrível. Mais de 1000 catitu, aqueles cortes no mato, nós tínhamos muito. Meu amigo Roberto Otocha, o maior naturalista do estado do Ceará, hoje mora lá em Mulungu, ele fala, Bonfim, nós tínhamos até onça pintada. Nosso bioma não é caatinga apenas, cerrado. Aí tem 2 tipos de cerrado, tem mata atlântica, tem mata amazônica também, nichos de mata amazônica. Lá para trás, o nosso grande, meio do Ceará, era simplesmente um grande oceano de mais de 400 quilômetros. Quem fala isso são os paleontólogos, os estudiosos, os arqueólogos, que já verificaram, tanto no Cariri como na região central, peixes. Você encontra muito, né? É aquela história do Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar, o mar virar sertão, por aí, foi né? Foi mar, na verdade. Foi um grande oceano, né? A era da glaciação, o oceano subiu, entrou a água e ficou. Depois, claro, ele diminuiu isso tudo. Mas, pra você ter uma ideia, quando o nosso sertão, nosso Ceará chove, fica verdinho. Isso é cerrado. Também. Eu já participei de um grupo de estudo que propunha até para conseguir salvar o aquário, né? Tudo para ter também o aquário seco. Sim. Que era a história do Cariri, né? Sim. Que tem um centro lá de paleontologia formidável, né? Tem o professor Álamo lá também, né? Da UESC, que é muito interessante. Em Santana tem um museu fantástico, né? Um museu fantástico. Paleontologia. E que a gente está até resgatando muitos fósseis, né? Que foram levados. E nós temos a maior região de megafauna da América Latina, que fica exatamente em Itapipoca. Itapipoca, Nós temos um museu lá, quem é o Celso Chimenez, salvo engano, um grande paleontólogo, e lá ele trabalha com esse pensamento, com essa tese, que realmente lá existem vários vestígios, né, desses animais. Quebrando um pouco aqui a nossa conversa aqui, me diz uma coisa, como é que surgiu o teu interesse, assim, pela a história, né? Pois eu sempre fui, totalmente, sempre fui um bom aluno de história. Física nem se fala, por isso que eu fui para humanas, né? Daí não podia ser arquiteto, né? Podia, claro, claro. Se faz uma boa arquitetura contando uma boa história. Eu tenho 2 parentes que foram da Academia Cearense de Letras. O Cruz Filho, de Canidé, foi príncipe cearense, e o Júlio Maciel. Júlio Maciel era irmã da minha bisavó, que era irmão do Godofredo Maciel. E minha avó paterna era professora de história da escola técnica. Então eu acho que tem já tinha muita essa conversa, né? Também na ambiência, né? Também, de casa, aí, né? E aí eu faço parte também da Confraria Chapéu de Couro, que você já ouviu falar, que nós estamos até adormecidos há 2 anos por conta dessa pandemia. E aí me provocaram. E nessa provocação iniciamos trabalhando com gastronomia com a Matu Macedo, na TV Jangadeiro, na época, com um quadro de gastronomia, não tem nada a ver, mas concomitantemente fazendo pesquisas para trabalhos. E um dos primeiros trabalhos, e grandes trabalhos, foi
flertando com a praça. História e Memória da Praça do Ferreira foi um Na filme Praça do fantástico. Ferreira, né? Foi fantástico. Era aqui a Praça do Ferreira, eu consegui um desenho muito interessante dela no começo, mostrando os comércios que tinham, né? Era uma praça chão batido, não era na época, né? Tanto é que a Praça do Zé Walter, ela não foi uma praça entendida, porque ela é a cópia fiel da Praça da Sé de São Paulo, surrealista. Só que foi num momento histórico muito difícil, né? Época da Revolução, e aí pensava que o governo queria separar o povo, não fazer com que o povo ficasse junto, enfim. Era porque tinha dito que era para aqueles mudanças de níveis, né? Para você não enxergar o outro lado, Exatamente. né? Você não se reunir, né? E ela não foi nem terminada, aquela praça. Ela não foi nem terminada. Né? Não foi. E tinha uma galeria, né? Era a galeria Tinha uma Tua galeria, Bandeira, né? Exatamente. Era Tua Bandeira? Era. Aí passava aquele afrodescendente que a turma fazia. A hora o Gilmar, meu amigo Gilmar de Cavalo. Eu digo já Burra Preta. Burra Preta, né? Era. O Zé Tatá eu acho que já tinha morrido nessa época. Era não Burra sei. Preta e Burra ele... Preta. E ele já fazia, né? Para provocar aqui, lá. Eu era jovem, mas eu lembro. Né? Eu lembro dele. Então são muitas histórias. E são essas histórias, Antônio, que a gente tenta. Eu digo tenta porque tu sabes que produzir filme, né, documentários, um audiovisual é muito complicado em relação à questão financeira, né? Você conseguir verba, um empresário sensível a isso, não é? Não a fundo perdido, porque tem retorno. Você falar de história e cultura... Só tem. Mas tem poucos, infelizmente poucos. Poucos, né? Eu digo muito, o patrimônio, assim, histórico, tudo. Pega aí o exemplo que nós tivemos no Renascimento, né? Sim. O que os mecenas, a própria igreja, né? O que foi investido e hoje a economia que tem é pelo turismo, né? De visitação, né? Exatamente. Aí você foi fazer jornalismo e Sim, jornalismo, só que meu viés investigativo na parte da memória, né? Eu tenho 4 laboratórios, a Academia Cearense de Letras, a Menezes Pimentel, a Biblioteca Pública do Estado de Ceará, o Arquivo Público, não é? E algumas outras bibliotecas que a gente produz, ou melhor, busca, né, inspiração. E evidentemente, inspiração com você, com amigos intelectuais que trazem para nós essa inspiração do que fazem ou de algum assunto que pode ser colocado. Então, essa inspiração é geral, né? É de amigos como você, são dos livros, da academia, enfim, de pessoas comuns também, não é? Aí você vê a questão da importância, né, das academias, né, do instituto, né, essa questão da nossa memória, que é muito rica. E a história também nos mostra o seguinte, até, por exemplo, você vê quando um povo queria dominar o outro, fazer o quê? Destruir a cultura do outro, total, né? Total, e impunha a sua, né? É isso. Não é verdade? Rapaz, mas... Ô pimentinha boa, vou tomar mais um gole aqui, aí a gente volta já, né? Opa, 2, 3, meu já! E o programa Mosaico volta aqui com o documentarista. Agora sim, acertou. Documentarista, pronto. Roberto Bonfim. Roberto, rapaz, eu navegando pelas redes sociais, pela internet, né, e achei interessantíssimo o teu trabalho. Eu sei que tu tem muitos filmes, né, mas é da história do comércio, né, daqui. É interessante. Conta aí. Esse projeto foi um projeto, Antônio, que nós pensamos em uma trilogia, certo? A trilogia. Primeiro, História do Comércio de Fortaleza, buscando desde a Belle Époque, no final do século XIX, até o Shopping Iguatemi, certo? Que há um divisor de águas. O Shopping Iguatemi é um divisor de águas, tá? Depois, nós pensamos em falar somente sobre Shopping Center, que foi Fortaleza, Pátio Shopping. E o terceiro, que lançamos em março próximo passado, Centro, Coração do Comércio. Por que o Centro, Coração do Comércio? Porque ainda hoje, Totônio, não sei se tu sabes desse dado, é o bairro maior arrecadador de ICMS, certo? Do Ceará, tirando Fortaleza. Então ele não perde para Juazeiro, não perde o centro. Aí você diz assim... É na cultura do varejo de vizinhança, né? Como é que pode? Se tem lojas fechando,
não sei o quê, muitos ambulantes, porque o ambulante, quem dá esses dados, quem passa esses dados é o nosso querido Assis Cavalcante, do CDL, e o Cid Alves lá do Cindy Lojas, né? Pessoas fantásticas que nos ajudaram também. São pessoas sensíveis à cultura, viu? E eles me informaram que o centro ainda hoje não perde para nenhum outro município, somente o município fechado de Fortaleza. Então, como é que não pode ser o coração do comércio, o centro? Que tem de tudo. Tem lojas de shoppings, tem lojas para consertar relógio, não é? Borracha para panela de pressão. Água, tudo, sabe? Roupinha mais barata. E aquele camelô que está lá pertinho do Mercado Central, ele compra nas lojas grandes de tecidos. Produz, quer dizer, ele já paga está pagando lá. Produz. E a maioria das lojas, eles não estão apenas só nos calçadores. Essa microeconomia, que, vamos dizer assim, dá o sustento de muita gente, né? Eu só acho assim, como outros acharam, e eu acredito que você, que é um arquiteto sensível a isso, que nós podemos mudar um pouquinho a concepção, entender o centro, não é? Certo. Hoje, o grande problema, que nós falamos há pouco, são os cabroeiros, então os mendigos. Mas mendigo sempre aconteceu. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, na década de 50 e 60, tinha muitos mendigos. E não é privilégio de Fortaleza Também não. Então, assim, tem esse problema, sim, ele é pontual. Mas por que não trazer os comerciários para morarem no centro? Trabalham no centro e moram no centro. Então, o centro, uma saída, ser um bairro educacional. Eu acho. Faculdades, né? Faculdades, eu acho. Dormitórios para os alunos. Né? E outra coisa, e eu acho que precisa também, o centro, na questão da requalificação, é ver a atividade noturna dele. Né? Você poderia ter bons restaurantes no centro, digo bons assim, mas não é de luxo, excludente não, mas... Vamos tirar como exemplo Recife Antigo? Recife Antigo. Tem um Leite, né, lá, que o restaurante O Leite, né, que é tradicional, então, assim, muito bom, poderia sim. Olha, os órgãos públicos na decadência do centro, decadência, vírgula, onde os poderes públicos saíram do centro, né, executivo, legislativo e judiciário, né, e começaram a retornar. O executivo municipal já está lá. Secretaria de Cultura do Estado e do município estão lá, não é? Enfim. Quantos museus tem no centro? Eu acho, salvo engano, são 15, né? Exato. Tem o menino que faz um trabalho muito bonito, que é até do Bode Ioiô, fez com o Banco do Nordeste, rapaz. Vixe, rapaz, ele vai me matar, eu esquecendo o nome dele agora, mas eu digo, eu gravei com ele, que ele me fala isso, ele tem até um tour pelo centro. Sim, o professor, sei quem é o professor. Agora tem o Museu do Caju. Do Caju, fantástico, grande amigo, grande parceiro, viu? Digo já teu nome, macho, porque... Mas é incrível isso, porque existe uma massa de cabeças pensantes, sabe, o meu amigo Totônio, que preservam e, de uma forma abnegada, ainda continuam preservando a nossa história. Gerson Linhares. Olha aí, o professor Gerson. Professor Gerson Linhares, desculpe o branco que deu aqui. Porque, olha, porque tem um bebo chato como todo aí falando alto, tá me desconcentrando, viu? Brindemos aos bebos chatos. Aos bebos chatos. Viva os bebos chatos. Eu nunca fui, não. Eu acho que não, né? Pode ser que alguém ache, né? Tem isso também, né? Mas assim, então, o centro realmente... E eu acho que nós poderíamos aproveitar isso também. Porque, por exemplo, tem o Instituto Histórico, muitos alunos vão estudar na BES, na Biblioteca Pública, para concurso, vestibular. É um lugar ótimo de se estudar, né? Incentivar, a nossa biblioteca está linda. Não é? O nosso poder público estadual, nos últimos anos, eu até falo, é uma resistência, realmente, investiu muito. Biúba é um cara fantástico, nosso secretário de Cultura, né? Eu nessa época, eu participei de um curso de Gestão Pública e Cultura, né? E entrei como produtor cultural, pelo meu currículo, né? Que a grande maioria eram todos gestores públicos, dos municípios de todo o estado do Ceará. Foi um curso do MINC,
junto à Secretaria de Cultura, realizada pela extensão da UFC. Então foi um curso fantástico. E lá eu percebi como a cultura, Totônio, está em tudo. Claro. Na saúde, na educação, na ação social, na arquitetura. É o que eu digo, a maior crise que a gente vive na segurança cultural. pública. É ela que dissemina todas as patologias, né? Que tem e também pode provocar muita coisa boa, né? Sim. Falando assim na parte positiva. E a gente que tem um povo que é muito vocacionado às artes, né? Sim. Existem alguns vícios, evidentemente, claro, que eu não vou colocar aqui. Tanto de lados e lados. O fortalezense, assim, o cearense, é o judeu cearense, é o judeu brasileiro, vamos dizer, o pessoal diz, né? Que é bom de negócio e tal, de fazer. Como eu disse no começo, eu acho que nós cearenses, nós somos super miscigenados, né? Somos viajantes natos, né? O cearense é aquele que... O judeu, né? O vendedor chega, vende a mãe e leva a mãe. O cearense vende a mãe e recebe dinheiro, mas não entrega a mãe. Eu acho que é mais ou menos assim. Né? Olha, e tem na questão da criatividade, assim, de alguns... Por exemplo, o mototáxi, né? Foi criação de um cearense, né? Não sabia. Sabia, Eu sei o seguinte... Era um cearense que começou... Tinha uma ideia aqui, mas aqui não deu certo, tudo, aí levou para a Rocinha, no Rio de Janeiro, na favela, e pegou. Aí depois e aí voltou. Trouxe para cá. Eu sei, Totônio, que nós cearenses somos para o Brasil. É muita pretensão minha? Eu acho que não. Não. O que os gregos são para o mundo. Os gregos levaram a filosofia, a democracia, enfim, a Odisseia. E os cearenses levaram o quê? Nós levamos a filosofia com nosso Farias Brito. Levamos, vamos lá. Direito. Cláudio Bevilacqua. Vamos lá. Música erudita. O Nepomuceno. Alberto Nepomuceno. Espera aí. Humor. Aí, mas tem o primeiro no Rio de Janeiro, que é... Rapaz, eu tô com a memória ruim hoje. E não é a bebida, não. Não. Eu digo já que é Paula Ney. Vamos lá, Paula Ney. Vamos lá, na literatura romancista, nosso grande José de Alencar. Que escreveu o Gaúcho, nunca pisou no Rio Grande do Sul. Pensou, né? Vamos pegar na religiosidade aí, né? Padre Cícero. Dom Helder Câmara, né? É verdade. Vamos lá. Mais recente. Pegar na literatura também, que foi um grande sonetista, né? Padre Antônio Tomás. Nós temos a primeira academia de letras do Brasil. Foi. Antecede o quê? 3 a brasileira. Anos? A brasileira? 2 anos. Salvo engano, 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Mas fomos a primeira. Mas tem um Instituto Histórico também, que é bem muito antes, né? Nós antecedemos a Semana 22 de Arte Moderna com o nosso... Padaria Espiritual. Há 30 anos. 30 antes, anos. Nós já falávamos de modernismo, né? Então, assim, o cearense realmente, de fato, ele é realmente diferente. E fora, assim, a saga, né, do cearense com seus ideais, aí você pega os jangadeiros, né, Zé Tatado, Mestre Jerônimo, Manuel Preto e Manuel Jacaré, né? Você pega também... Aí pega o Dragão do Mar, né? Pega a Vaqueira, que está viva ainda hoje. A dona... Agora, quem está faltando na memória, que mora em Canindé, a Vaqueira mais conhecida do Brasil, que tem um trabalho incrível, tem um Museu do Vaqueiro lá, ela mantém, não é? Existe o SESC, que faz um trabalho formidável com heranças nativas, que traz os quilombolas, os indígenas, sabe? Todos tem um grupo os também anos. que tem um trabalho muito legal, rapaz, aqui tu deve conhecer o Cariri Cangaço. Sim. Não é? Sim. É interessantíssimo, né? Dessa nossa cultura, né? Que vai muito além do cangaço, né? Porque contextualiza, né? O momento assim, que a gente vivia. Agora, uma curiosidade que eu tinha era o que foi que aconteceu no Ceará no tempo das capitanias hereditárias, que diz que o nosso capitão nunca veio aqui, né? Boa pergunta. Né? Boa pesquisa, né? Boa pesquisa, vamos pesquisar. Mas realmente não tinha interesse. Nós tínhamos aqui um ambar gris, que é uma resina de baleia, certo? Onde os europeus produziam cosmético, certo? Então aí vinha a carnaúba, a cera de carnaúba. Aí tinha um pau violeta,
e tinha o sal. Era o sal. Sal. Tanto é que dizem, até algumas informações, não sou eu, o Capichão de Abreu não, mas o Câmara Cascudo, nosso grande historiador aqui do Rio Grande do Norte. Amigo do Leonardo Mota. Bem pertinho. Mas eles trocavam umas farpinhas, né? O Leota, né? O famoso Leota. Então, assim, ele fala que tanto os franceses como os holandeses, né, em várias companhias, né, não era somente a Companhia das Índias Ocidentais, já andavam no nosso litoral. Só que quem comandava tudo isso aqui era os portugueses e os espanhóis, né? O Pedro Alves Cabral, ele era um cara duro, né? Eu não conheci, não. Você também não. Eu já li um pouco, disse que ele era duro. Quando disseram assim, Pedro, vai ali descobrir o Brasil. Aí já foi assim, ele já veio para o Brasil, já existia. O Pison já tinha vindo aqui, né? Era tudo. Quando ele veio, porque ele era muito forte, né? Era assim, destemido, né? Destemido, tudo. E valente, para dizer bruto, né? Tudo. Então, tinha que ser, né? Um cara daquele que entrava numa jangada, no caso, numa nau daquela. Tem coragem, né? De maneira alguma. Mas interessante falando dessa época. Você vendo hoje em dia em museus, assim, em Portugal, que tem uma caravela época, daquela, né? Pô, rapaz, não sei como era que cabia tanta gente, né? Mas diz aí. Mas assim, pensando nessa época, tu sabes que nosso charqueado, o charqueado, lá do Rio Grande do Sul, nasceu aqui, no Ceará, né? Nosso estado foi colonizado do interior para o litoral, porque nós não tínhamos onda da mata, por conta da questão da cana-de-açúcar, né? De forma que os grandes rebanhos que apareceram naquela região dos Icós, né? Que vem no ciclo do gado, né? O ciclo do gado da civilização do couro, que foi a primeira atividade econômica. Só que esse transporte, esse translado do gado para praças longínquas, o gado chegava magro, muitas cabeças morriam, não é? Então eles pensaram uma forma diferente, que foi levar para 2 portos, tanto lá no Camusim, em Granja, como também no Aracati, que foi o grande entreposto da carne de sol, ou melhor, do charque nosso, né? E que só em 1780, eles levaram para 2 charqueadores por conta de uma seca de 3 anos. Quem fala isso em seu livro é a Valderiz Girão, né? E também o professor Pinheiro, a tese dele de mestrado é sobre charqueadas, meu grande amigo professor Pinheiro, que esses 2 charqueadores saem do Aracati e vão para o Arroio de Pelotas. Fundam Pelotas, eles eram portugueses, viu? Não eram cearenses, não. Portugueses. Fundam Pelotas, fundam Pelotas e depois criam a primeira oficina de carne de charque lá no Rio Grande do Sul. Aí onde se mistura o forró com o vaneirão. Pronto. É o fala alto. É a peixeira para trás, que o dele é para trás, né? Para nós, a nossa peixeira na frente. Cós, né? Diferente, né? E foi trazido exatamente das Antilhas por descendentes do Joris Gastman, segundo Câmara Cascudo, que foram os primeiros seismeiros do Baixo e Médio Jaguaribe. Que foi o Gregório de Gracismão, mudou o nome. Gastman, Gracismão, por conta da perseguição. E eles trouxeram essa técnica das Antilhas, porque lá eles praticavam, junto com os bucans, os bucaneiros, que eram trabalhadores, as mantas de carne, tá? Que eram salgadas numa salmoura, ia para o sol. São 5 dias de processo, tá? Para chegar a carne charque. Né? E daí distribuíam os navios para reabastecer os navios da Companhia das Índias Ocidentais, dos corsários, dos piratas e por aí vai. Muita história. Vamos para o terceiro bloco. Aí o terceiro bloco tem mais conversa aqui. É bom demais. Mais água. Bora! E o Mosaico volta novamente aqui com o nosso documentarista, já é nosso documentarista aqui, Roberto Bonfim. Roberto, quantos filmes? São mais de 40 filmes. Mais de 40 filmes documentais sobre a história do nosso Ceará. Personalidades, situações, regiões, muita história, né? Enfim, são muitos trabalhos, né? Dos quais eu poderia citar alguns
Por favor. Assim, principais. Todos são importantes. São, Porque eu acredito que o filme, um documentário em especial, ele é como um filho, sabe? Que ele é produzido por uma grande equipe, né? Aí eu boto palmas para toda a equipe da Zona Digital, para o Dudu Barros, Eduardo Barros, grande amigo e companheiro de todos esses projetos, grande diretor de fotografia. Eu sei o que é isso. E a equipe? Eu sei minha equipe, eu não faço nada. Nós não fazemos nada sozinhos, certo? Então, Claro. eu baixo aqui e bato palma para todos eles. Então, é uma equipe que há quase 22, 23 anos produzimos isso com abnegação. E quando a gente termina, poxa, terminamos. Que coisa linda que ficou. Claro que erros, defeitos, acertos fazem parte. Porque quando não existe um livro terminado, mergulha né? naquilo, você descobre um universo de coisas, né? Você tem que ter o cuidado para não se perder, né? São vários temas, né? Vários enfoques, né? Narrativas, né? Então você tem que se preocupar muito com isso diante do roteiro. Pois bem, então eu poderia citar aí o Flertando com a Praça, História e Memória da Praça do Ferreira, onde nós buscamos trazer um pouco do coração da cidade. Por que é Praça do Ferreira? Né? Por que Ferreira? Esse homem que chegou aqui fugido do Exército Imperial, porque não queria participar, né, do Exército, passou por Recife e veio para Fortaleza. Ele fugiu de uma prisão, porque não queria servir. Era baixo, fanho, e durante 15 anos, salvo engano, foi o intendente, prefeito de Fortaleza. Ele morre em 1857, onde já tinha feito algumas mudanças estruturais do centro de Fortaleza, convergindo a Praça do Ferreira as saídas do centro para outros bairros. Por isso, coração da cidade, a Praça do Ferreira, né? E foi um homem muito bom, era farmacêutico, né? Que recebeu, quando chega aqui, ele salva a vida da pessoa que o recebeu, da mulher dele, e em contrapartida ele dá uma botica, porque ele trabalhava em Niterói, ele era de Niterói, e trabalhava numa botica francesa, uma farmácia, né? De forma que ele sabia manipular medicamentos. Então ele salvou muitas pessoas e morreu pobre, sabe? E era um homem boníssimo. Pois bem, Flertando com a Praça, nós temos aí a história Heróis do Fogo, história do Corpo de Bombeiro do Estado de Ceará, essa instituição importantíssima, séria, que eu bato continências a eles, né? Que é muito linda essa história deles. Bombeiro não contrata um bombeiro para ser bombeiro. Bombeiro está no sangue. Está no sangue. Está no sangue. Eu acredito também que um policial está no sangue. O resto é só fazer um concurso e você servidor. Não é por aí não. Esse filme é muito interessante. Aí nós temos o Charqueadas, que foi uma expedição do Icó Aracati, margeando o rio Jaguaribe, a cavalo, reconstruindo, eu gosto dessa palavra, reconstruir o passado em nosso presente para que possamos prospectar o futuro. Legal. Ou mudar, de alguma forma, essa ideia de que foi construído hoje o passado. Imprescindível. Né? Certo? Eu acho. Nós não nascemos hoje. Nós temos história da nossa família. Você sabe quem foi o seu tataravô? O que ele fazia? Eu fui militar. Eu tenho um parente meu que foi militar. Charqueadas, muito interessante. Acaraú, Rio das Garças. O Rio Acaraú? Rio das Garças. E sim, não posso deixar de falar da participação de historiadores, de amigos, de pesquisadores que fazem parte desse elenco, né, que a gente sempre convida. O Acaraú, Rio das Garças. Uma expedição aí de carro que fizemos da Serra das Matas até a foz do Rio Acaraú, falando do Rio Acaraú como grande artéria de desenvolvimento cultural, social, político, econômico, folclórico de toda aquela região. Né? Como se deu também no Jaguaribe. Né? No Jaguaribe. Durante muito tempo o pessoal se orgulhava também, que como era o Jaguaribe, era o rio maior rio seco do mundo. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Não Aí mais. nós temos os Neerlands em Terras Alencarinas. Esse também é muito interessante, que nós falamos exatamente do legado neerlandês, né? Que é muito interessante, exatamente desses nuances
de quem fundou Fortaleza. Das etnias, Quem foi que né, fundou também. Fortaleza, né? Foi lá na Barra do Ceará ou foi aqui? Que a cidade nasceu aqui. E essa foi uma expedição que fizemos do Camusim até Icapuí, falando... Rapaz, foi o litoral do Ceará, praticamente todo, né? Eles andavam aqui antes mesmo dos portugueses, como eu falei antes. O Porto de Camusim teve uma importância enorme, fundamental, fundamental. Tanto é que existia a estrada de ferro. Era Camusim, Sobral, né? Porque era. Não era nem Refesa, não. Não, era. A coisa era diferente. Isso, as novidades chegavam primeiro em Sobral do que Fortaleza. Porque Fortaleza. Iam estudar na França e não passavam nem aqui em Fortaleza, né? Ou então no sul. Aí nós temos também os vestígios pré-coloniais cearenses. Certo. Nós terminamos em 2019, que é um filme único, inédito. Na verdade, todos são inéditos, que vamos falar sobre esse nosso ser pré-colonial, que é o pré-histórico, né? Esse silvícola. Nós temos mais de 5 mil sítios arqueológicos no estado de Ceará, catalogados ou não catalogados. Precisamos estudar. É uma grande buraco negro a arqueologia no estado de Ceará. Porque hoje no Cariri é que a gente tem mais notícias arqueologia disso. Arqueologia e paleontologia. Mas paleontologia nós temos na Serra na Itapipoca, como eu falei antes, como a maior megafauna da América Latina, salvo engano. E sítios arqueológicos, pinturas arqueológicas, nós encontramos em todo o Ceará. E precisamos estudar esse... Olha como a arte e a cultura é importante. Se não fosse a arte, como era que a gente saberia da história da humanidade? Na verdade, são ciências, né? São ciências. É antropologia, não é? É arqueologia, é a paleontologia, a geografia, né? É a história. Olha aí quantas ciências, né? De forma que a própria filosofia, a psicologia também. Então, esses filmes foram muito importantes. Agora, um filme interessante, que não era para ser filme. Em 2016, eu fui a pé para Juazeiro do Norte. Eita, eu estava querendo... E fui andando para Juazeiro do Norte. Gastou o que de sapato? Não, só foi uma bota. Foi uma bota. Maciada. Ela voltou ainda, eu usei, foi muito. Andava à noite, né, com mochila. E eu queria conhecer esse Ceará, ir para o Ceará. Mas você foi num grupo ou foi? Não, sozinho. Sozinho. E filmando. Claro que eu tinha o celular por onde eu passava, ligava para a família, ter o WhatsApp, um roteiro. Mas eu dormi na estrada, relento, acantonava. Dormi em posto de gasolina, dormi, claro, em pousadazinha simplesinha. E produzi, fui. Quando eu cheguei em Fortaleza, nosso saudoso Gilmar de Carvalho, ele chega para mim e disse assim: se eu estivesse aqui seria ótimo. Bonfim, por que não produz um documentário disso? Aí, não, mas as imagens foi com a equipe. Não, produz. Vamos falar. Porque eu tinha comentado com ele sobre o livro do Abelardo Fernando Montenegro, que foi da Academia do Instituto Histórico, meu amigo, no final da vida dele, né, 90 e poucos anos, ele escreveu Psicologia do Povo Cearense. Esse livro todo cearense deveria ler. Dificílimo o acesso a esse livro. Nem sempre você encontra. Psicologia do Povo Cearense. Mas na BES tem, na Biblioteca Pública tem. Tem 2, dá para você alugar. Que fala exatamente do que nós somos. E aí eu pensei, poxa, eu vou... Devia disponibilizar em PDF, né? Era sim, digital, no book, né? E aí o que eu fiz? Ele citou esse exemplo. Poxa, o Abelardo fala nisso. Por que você não faz essa história? Aí eu falei com o Batista Lima, falei com o Gilmar de Carvalho, já tinha falado com ele, né? Juarez Leitão e o Virgílio Maia. Pronto, fechou. E aí surgiu O Caminho, a Busca do Ser Cearense. E aí um documentário simples, mas ele tem esse teor de discutir o que nós somos, nós cearenses, que é exatamente o que nós começamos. Assim, quem está disponível tá. No YouTube, documentarista Alberto Bonfim, tem um... Mas todos esses que eu referi aqui agora, né? Charqueados, Acarou, Rio das Garças, Vestígios Pré-Coloniais Cearenses. Temos do Emílio Inco. Emílio Inco, esquecendo. Esse aí é fabuloso. Inclusive, que você é arquiteto, poderia ter participado também, mas fugiu. Uma pena, perdoe-me a falta, minha falha. O tempo haverá de corrigir. Com certeza. Ele é rancoroso. É um grande documento que a gente tem histórico. O Romeu, né? Romeu escreveu o livro. Eu acho muito legal, porque falando da arquitetura eclética, né? Sim. Tudo. E você fez um trabalho belíssimo. Olha, obrigado. Quem tiver a oportunidade de assistir
e depois... Emílio Inco é arquiteto, o último eclético. O último eclético, E é interessante que esse projeto, ele é o livro e tem um QR Code no final, né? Você vai direto para o filme, né? Foi fantástico esse filme, muito bom. Mais um ponto importante para... Ó, o Chicadilson, vem cá, Chicadilson. Vem cá, rapaz. A gente tá falando aqui, viu, Chico? Pode vir, vem, mano. Entra. A gente tá falando aqui sobre o Emílio Inco. O Chico Edilson é um colega arquiteto. Olha ali para a câmera, Chico, para trás. Você. Brilhante colega, o Chico Edilson Aragão. Para cá, Chico. Senta aí. Deixa eu vir para cá. E eu tô aqui, Chico, pra cá. com o Roberto Bonfim, e ele tá falando do trabalho que ele fez sobre... Entra mais aqui, Chico. O Emílio Inco, o Eclético, tudo. E é uma aula aqui que ele tá dando, né? Não, na verdade... O Sobral, o Chico participou disso, o Chico é Dilson que eu chamo, é Dilson Aragão. Gente da melhor qualidade. Colega. Mas o bom é isso, né? Se bate-papo informal. Chega um, chega outro. Eu já chamei. Aqui. Prazer estar aqui com vocês. Fala aqui perto do microfone dele. É um prazer, eu sempre queria estar presente um dia. Mas você vem depois, exclusivamente, né? De repente isso aconteceu. Vou comprar. Agora tem um dado interessante. Eu, quando era estudante de arquitetura, eu e a Flora, que era minha colega, fizemos uma entrevista com o Emílio Inco. Olha aí. Legal. Fizemos um trabalho lá na faculdade, né? Tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, ainda morando ali no Hotel Excelsior. Na verdade, eu busquei informação no seu trabalho. Foi? Aí, legal. Que coincidência, Quem tem muita história e conviveu muito com o Emílio Inco também foi o Gerardo Gereissati. Que ele é parente, né? Era parente, sobrinho, todo. Na verdade, eu convidei para fazer parte do filme também, vocês não quiseram. Aí depois disseram assim, agora, se você quiser saber assim, das peculiaridades do Emílio Inco, fale com o doutor Paulo Mota, Paulinho Mota, que era o médico dele. Era, que é um grande nefrologista que a gente tem aqui, do Instituto do Rim e tudo. E é bacana. Mas eu estou falando, porque a gente está falando aqui também, Chico, em preservação, né? Sobral é um exemplo, né? Que teve, né? Naquele sítio histórico, né? Que formou-se uma grande equipe. E continua firme lá, né? Isso, né? Desde 97. Tu era o vice-prefeito na época, não era? Vice-prefeito, exatamente. E ali começou a mudança, né, do perfil de Sobral. Claro, né, Sobral já foi uma cidade importante pela economia, passou por um momento, por um ciclo de decadência, e aí a retomada começou a partir de 90, década de 90, 93, 94, e consolidou-se em 97, né, com esse governo que até hoje, com essa experiência política administrativa que vem dando sucesso até hoje. E na educação, então, nem também, se fala, né? Educação, é referência no Brasil, né? Exatamente. É muito legal isso daí. Aí, tu tem algum trabalho lá em Sobral? Falou no Rio Acaraú, né? Passamos por Sobral. Né? Rapaz, ele foi daqui até o Juazeiro a pé. É um maluco, né? Não. Mas o ano seguinte eu fiz, 2017, para Fortaleza, Jericoacoara, ou melhor, Chaval, a pé. Tanto quando ele chegar e disser assim, rapaz, bora bem ali, cuidado, bem ali. Olha, é longe. É chão. É aquele pé ali do Matuto, né? Ali, quando aponta com beiço, né? Quando aponta com beiço, é chão. É mais ou menos isso mesmo. E algum projeto novo? Bom, nós estamos com o Imortais Cearense, trabalhando nele, né? Que é exatamente um trabalho junto chancelado pela Academia Cearense de Letras. O Dr. Lúcio está chegando aí da Europa, vamos lançar, que é exatamente a visão desses imortais para com o entendimento deles digamos, a inserção deles, né, na literatura. Desde pequenos, seus influenciadores, seus formadores, não é? Até chegar ao convite da Academia Cearense de Letras e todo o processo. Isso que é legal. Todo o processo. Teve disputa, não teve disputa, eles falam mesmo, viu? Juarez, então... Nossa senhora, ele faz cada história. É bom conversar com o Juarez, o Juarez né? é um contador de história, um dos maiores contadores de história. Ele até fala assim, olha, eu pequenininho, com 11 anos, cheguei pro meu padre Leitão, porque o pai dele foi assassinado, né? Foi. Foi assassinado, ele foi morar com o padre. E chega e diz assim, olha, eu
vou ser da academia Ciência de Direito. O padre, ei, tu vai ser da academia. Oi, duvidou. Só Nós que- conversamos com ele, ele contou essa Só que ele história. contou uma historinha que eu acho que você deve saber, que é o seguinte, ele saiu com um primo, Oi. estava passando férias lá, quando volta, retorna, o padre disse, olha, você poderia sair, mas ele não. Olha é isso. Vou lhe castigar. Ele começou a se tremer todinho. Que Que castigo. era acostumado com castigo na peia, na né? peia. E ele, O castigo era estudar. aí olha, tá vendo aqui esses livros? Ele Quantos livros? Aí não sei quantos livros. Ele deu um mote, procure Ah, aí. né? procure É o assunto. a batalha de maratona. Da maratona, pô, Maratona. exatamente. Amanhã o prefeito vai vir, o vigário vai vir, você vai dar uma aula Na sobre ponta da linha. Na ponta da linha. E aí, nesse dia, no outro dia, ele começou a falar, foi uma puta de uma aula. E quando ele olha, o padre Leitão tá no canto, lacrimejando, chorando, sabe? Aí ele, sem vergonhamente, agora eu peguei, É. eu vou ficar saindo, vou estudar, eu vou aprender, né? Aprender. E o fez caminhar para a história. Né? Exatamente, né? Muito bem. Incrível, ele é filósofo, né? Olha, terminou filosofia antes mesmo de ser professor de história, de ir para a história. Não sei se você sabe disso. Ele já fazia muito sucesso como professor. E foi aluno de Padre Oswaldo. Pois é, a Tu grande foste base aluno do dele, Padre Foi Oswaldo? também, né? Foi a grande também. base dele foi o seminário. Seminário, De Sobral. Seminário de É porque ele foi estudar. Aí, ó, como uma personalidade vale a pena, né? Não, ajuda, uma né? pesquisa, né? O Padre Oswaldo. Ajuda muito. Era um Infelizmente, grande nos educador, deixou, né? Mas É. era um Faleceu há grande pouco educador, tempo. Grande faleceu há pouco educador, né? Hoje todo mundo ainda fala. Ele tá vivo ainda, né? Sim, no Padre coração Oswaldo, né? dos seus alunos. Seus alunos, É isso. Roberto Bonfim, enfim, Bom do começo ao fim. bom de começar ao fim, né? Edilson, Obrigado, meu meu querido colega Chico Edilson, veio aqui abrilhantar aqui. Depois eu quero fazer nós dois aqui falando sobre Muito bem. arquitetura, Estou à sua sobre disposição. vida, Olha aí, viu? maravilha. Te agradecer. Eu que Como agradeço. o Oscar Niemeyer dizia, a arquitetura não é importante. Importante são as pessoas. As pessoas, Olha aí, a verdade. vida, né? Também, né? Verdade. Pois este é o Roberto Bonfim e Chico Edilson aqui, abrilhantando aqui no fim. Até o próximo!